Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando. O pessoal tá entrando, vamos lá. Olá pessoal, uma ótima noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Diego. Sou aqui do Guia da Paralisia Cerebral. O pessoal tá entrando. Que legal, sejam todos bem-vindos, viu pessoal? Hoje teremos uma live sensacional com a doutora Maria Augusta. A doutora Maria Augusta, ela é neurologista infantil e é um momento muito importante pra gente, né, pessoal? A gente sabe das nossas dúvidas quando a gente vai nas consultas, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento pra gente tirar nossas dúvidas. Para quem não sabe, abrimos um grupo no WhatsApp, onde o pessoal mandou as suas dúvidas. Então a gente fez um compilado das perguntas, porque tinha muitas perguntas que eram parecidas. E a gente fez esse compilado para a gente poder discutir aqui hoje, tá bom? Eu peço que você curta e compartilhe essa live. Conhecimento nunca é demais, então a gente precisa compartilhar, né, esse conhecimento. Então, vai no aviãozinho e compartilha essa live, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Vamos ver se a doutora já está aqui. Isso aí, pessoal, tô vendo aqui. Vamos lá, vamos chamar a doutora? Vamos lá. Olá, tudo bem, doutora? Olá, tudo bom? Boa noite, doutora. Tudo bem, Diego? Boa noite, um prazer, viu? Ter a senhora aqui com a Prazer gente é mais uma vez. Da outra live eu não estava, mas era a Mari que estava. Eu assisti de casa, foi sensacional. E hoje eu tenho certeza que não vai ser diferente. Assim espero. Doutora, se apresenta para o pessoal. Olá, então meu nome é Maria Augusta, eu sou neurologista infantil. Hoje eu atuo no Centro de Reabilitação no Serviço de Público de Saúde, né, no SUS, atendendo principalmente crianças com deficiência intelectual e deficiência física, né, na maioria das vezes paralisia cerebral. E no consultório particular, que eu atendo aí uma diversidade de casos dentro da neurologia infantil, né? E aí, um dos temas que eu adoro, de paixão, e que é um dos meus maiores interesses de estudar na neurologia, é a paralisia cerebral, né? E aí, poder fazer essa parceria com vocês é sempre muito bom. É muito bom. Estava falando para o pessoal que a gente que tem filho, né, com paralisia cerebral, quando a gente vai para o consultório, a gente vai querendo falar milhões de coisas, né? A gente vai querendo falar milhões de coisas e a gente volta para casa com muita dúvida. Com todas as Então foi dúvidas, pensando se nisso que a foi gente mais algumas. a gente fica com tanta informação ali, querendo falar várias coisas, e aí a gente acaba voltando para casa com dúvida. Então foi um dos motivos que a gente pensou em fazer essa live, tentar tirar essas dúvidas do pessoal, né? E é assim, então podemos já iniciar essa live com a nossa primeira pergunta que o pessoal mandou, né? O que é a paralisia cerebral? Tá? Que é a clássica, né? Que praticamente toda live a gente tem, mas tem muita gente ainda que não sabe a definição exata da paralisia cerebral. Sim. Acho que é a dúvida de todo mundo, principalmente quando chega na consulta e aí escuta, né? Olha, o seu filho tem diagnóstico de paralisia cerebral. E aí vem, né? O que é paralisia cerebral? Até porque às vezes a gente vai receber essa informação no Google e no Google aparece a criança na cadeira de roda, uma criança às vezes que depende de cuidador para todas as atividades, né? E aí isso gera um susto, um pânico ali inicial. Então, a paralisia cerebral, ela é um diagnóstico que é uma sombrinha, assim, que abarca várias crianças com várias características diferentes. Basicamente, a gente vai chamar de paralisia cerebral todo o quadro que exista um comprometimento motor, né, do movimento, da postura, do equilíbrio, causado por uma lesão no cérebro que tenha ocorrido no período ali de desenvolvimento desse cérebro, né? Então, no período fetal até o segundo ano de vida, e que não seja uma lesão progressiva, né? Então, essa lesão aconteceu,
ela vai ficar ali com uma cicatriz, ela não desaparece, mas ela também não piora. Então, a gente precisa ter essas características para a gente poder falar que uma criança tem paralisia cerebral. Então, isso acaba englobando muitas características clínicas diferentes, né? Desde criança que vão conseguir andar, outras que não, umas que vão ter mais comprometimento da mão, umas que vão ter mais comprometimento da fala, mas em geral, né, todas elas têm que atender esses critérios: ter um comprometimento motor, ter uma lesão e essa lesão não ser progressiva. Então, basicamente, a paralisia cerebral é isso. E é assim, eu acho que todo pai, quando chega no consultório, a primeira coisa que eles perguntam é: ai, meu filho vai andar? Né? Eu sei que com a gente aqui em casa também foi assim. A primeira coisa que a gente perguntou: tá, mas ele tem chance de andar? Né? E é uma das perguntas também que caiu no que apareceu pra na caramba. nossa audiência. Assim que acho que é a grande expectativa, né? Assim, eu acho assim, o andar é um marco de desenvolvimento que, apesar de aparecer lá por volta do primeiro ano de vida, né, com um aninho ali, entre 11 meses, 1 ano e 2, até 1 ano e 6, a gente aceita, é um marco que é muito esperado e muito desejado e que, assim, que todo mundo percebe, né? Aí entrou andando no consultório, entrou andando na festinha de aniversário, foi andando até o pai para ganhar um abraço, né? Então é um marco muito esperado. Então, acho que o fato de normalmente a gente já tem uma expectativa muito grande de que uma criança ande. Quando a gente tem uma criança que a gente sabe que tem um comprometimento motor, essa expectativa fica maior ainda, né? Então, acho que gera essa dúvida, e é a dúvida, acho que 99,999% é o que me perguntam no consultório, ele vai andar ou quando ele vai andar, né? E aí, assim, às vezes não é possível a gente dar essa resposta no primeiro atendimento ou naquele momento em que a criança se encontra. Mas existem, sim, algumas características que a gente avalia, alguns marcos que são atingidos em determinadas idades, que a gente consegue predizer um prognóstico de marcha, né? O prognóstico da criança poder andar. Talvez a gente não vai conseguir dizer, amanhã ele vai andar, daqui a 3 meses ele vai andar. Mas a gente consegue dizer, olha, vai andar sim ou não, né? Provavelmente o seu filho não vai conseguir andar, pelo menos não de forma independente, né? Talvez ali com um andador ou com algum suporte maior. Mas o que a gente usa a gente geralmente tem o marco dos 2 anos de idade como uma idade muito mais segura para a gente dizer com mais certeza em relação a andar ou não. Então, se a criança com 2 anos de idade, se até lá ela não adquiriu a marcha, né, lógico, se com 2 anos de idade ela consegue sentar sem apoio, ela é uma criança que irá andar, né? Não é provavelmente vai andar, não, ela vai andar. Se ela senta sem apoio com 2 anos, ela vai andar. E geralmente, nas crianças com paralisia cerebral, a gente espera uma aquisição de marcha até os 6 anos de idade, né? Ela pode adquirir com 1 ano, pode adquirir com 1 ano e 6, pode adquirir com 2, com 3, com 4, com 5. Mas a gente geralmente tem um limite ali de mais ou menos 6 anos de idade. Depois dos 6 anos de idade, a criança que não adquiriu a marcha, aí a probabilidade de ela adquirir uma marcha depois dos 6 anos é muito reduzida. Acontece, porque assim, né? Medicina não é uma ciência exata, né? Mas é muito mais raro de uma criança conseguir andar se ela não andou até os 6 anos de idade. E geralmente, nos 6 anos de idade, a gente já tem um quadro muito mais estável. Então, por exemplo, uma criança que é dependente de cadeira de roda aos 6 anos, ela não vai adquirir marcha mesmo. E a gente tem que explicar para essa família, né? Eventualmente, com 6 anos, a gente pode até tentar treinar marcha no andador, né? Tentar andar com o andador. Numa criança que a gente vê que tem um equilíbrio, que tem um tônus ali interessante para adquirir isso. Mas provavelmente uma coisa mais domiciliar. Ela vai andar com o andador dentro da casa dela, em ambientes ali menores, mais controlados, mas para ir na rua, para passear num shopping, para ir na escola, a cadeira de roda vai ser um meio de mobilidade muito mais adequado para aquela criança. Então, assim, eu sei que é angustiante. Com 3 meses, provavelmente eu não vou conseguir falar se a criança vai andar ou não. Uma dúvida minha, nem é a dúvida da audiência não, tá? É minha dúvida mesmo. Mas, por exemplo, assim, se o pai chegar com uma tomografia na primeira consulta, você olhando lá a tomografia, pela extensão da lesão, por exemplo, você não consegue falar se vai andar ou não, né? Olha, assim, a tomografia é ruim, tá? O exame de tomografia é um exame ruim para a gente avaliar na paralisia cerebral. O melhor exame para a gente avaliar lesão é a ressonância magnética. Porque a ressonância magnética é um exame que avalia melhor
as estruturas do encéfalo, né? Principalmente substância branca, que é uma parte do cérebro ali, vamos dizer assim, que geralmente vai ter lesão na paralisia cerebral. E a leucomalácia, né? Que é uma lesão bem característica da paralisia cerebral, que é uma lesão que acontece na substância branca, por uma cicatriz ali, pela injúria que teve ou no nascimento, ou logo depois do nascimento. Então, assim, a ressonância já é um exame melhor do que a tomografia no caso. Mas vamos pensar assim, então, se chegou na tomografia, pela extensão da lesão, a gente consegue dizer um prognóstico muito específico? Não. A gente pode até dizer assim, olha, é uma lesão extensa, é uma lesão que traduz um quadro mais grave, mas a gente tem que pensar que, acho que, se não me engano, 10% das crianças que têm diagnóstico de paralisia cerebral têm uma ressonância normal. Então, assim, ela pode ter um comprometimento motor, pode ter um comprometimento de outros aspectos ali do desenvolvimento, e uma ressonância com uma lesão mínima, ou mesmo com uma ressonância aparentemente normal naquele momento, né? Porque também a ressonância tem suas limitações. E, ao mesmo tempo, a gente pode ter lesões maiores, mais extensas, e que o prognóstico motor não vai ser tão ruim, né, a longo prazo. Eu lembro de um paciente na residência que no dia que eu vi a ressonância dele antes, o erro do médico, do residente, ver o exame antes de ver o paciente. Eu vi a ressonância dele e eu falei assim, meu Deus, a ressonância era muito, assim, era uma lesão bem extensa. E aí o menino entrou andando no consultório. E aí assim, eu fui discutir com a minha chefe, ela veio assim, a ressonância dele assusta, né? Eu também assustei no dia que eu vi, porque não parece que é da mesma criança, parece que tá errado. E assim, isso acontece, porque inclusive, esse é o objetivo da reabilitação, né? A gente pegar e habilitar outras áreas do cérebro a assumirem a função de uma área que foi perdida, de uma área que foi machucada. Então, assim, o caso dele é um sucesso da reabilitação. Ele tinha uma lesão extensa e mesmo assim ele adquiriu a marcha, ele tinha, lógico, um comprometimento ali de um hemicorpo, né, de metade do corpo dele, mas era uma criança que tinha uma funcionalidade muito grande e que, se a gente fosse ver só pela imagem, a gente não pensaria que era aquilo, né? E crianças com ressonância normal e que eventualmente vão ter um comprometimento motor também ali significativo. A ressonância normal e a ausência de marcha, agora eu não estou lembrando especificamente se eu já cheguei a ver assim, mas é muito mais raro, né? Geralmente a gente pega uma ressonância normal, mas a criança tem um comprometimento, não é um comprometimento tão marcante assim de não adquirir a marcha. Mas acho que pode acontecer, né? Legal. Aproveitar e pedir para o pessoal ir compartilhando a live, tá? Tá um sucesso. Tem bastante gente na live, que legal. Aproveita e compartilha bastante. Vamos lá para a próxima perguntinha. Possíveis causas da paralisia cerebral. Bom, então, qualquer coisa então que vai causar uma lesão no cérebro pode ser uma causa de paralisia cerebral. Tipicamente, a gente vai ter aí fatores de risco, né? Porque estabelecer a relação de causa e efeito é algo muito complexo. Então, a gente vai ter fatores de risco, então, principalmente prematuridade, anóxia neonatal, né? Que é a falta de oxigênio ali no momento do nascimento. Uma que acaba passando batida e que às vezes a gente não leva tanto em consideração, mas infecção neonatal, né? Então a mãe às vezes tem alguma infecção na gestação, isso passa para o bebê, e aí as infecções neonatais são um fator de risco importante para a paralisia cerebral, até mais do que a anóxia neonatal. E fora esses aspectos do período ali de gestação, nascimento, logo os primeiros dias, também algumas causas que podem acontecer já na criança um pouquinho mais velha, né? Então, às vezes, uma meningite muito grave que leva a uma lesão cerebral aí numa criança de 1 aninho pode levar a um quadro de paralisia cerebral. TCS muito grave, né? Então, traumatismo craniano grave, sofreu um acidente de carro, pode levar a paralisia cerebral. AVC, apesar de a gente relacionar muito AVC em adulto, velhinho, hipertenso, diabético, AVC pode acontecer na barriga da mãe e AVC pode acontecer depois, no período neonatal e na primeira infância, e também pode ser uma causa de paralisia cerebral. Assim, existem diversas causas, mas no final, todas elas vão causar uma lesão no cérebro e aí essa lesão é a causa da paralisia. Entendi. Outra pergunta, doutora, que o pessoal mandou bastante também, é como se dá o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Assim.
É lógico que o exame de imagem vai direcionar a gente, vai ajudar, até porque às vezes, em algum caso, pode ser que eu fique em dúvida se não é, na verdade, uma outra condição que mimetiza a paralisia cerebral, que imite a paralisia cerebral de alguma forma, e o exame de imagem vai me direcionar para aquele outro diagnóstico ou excluir e falar, não, provavelmente pode ser uma paralisia cerebral mesmo. Mas, em geral, é um diagnóstico clínico que a gente vai avaliar a criança, vai ver se existe algum atraso ali do desenvolvimento, algum déficit, né? No caso, motor, e se existe alguma relação com algum desses fatores de risco, né? Então, aí é um bebê prematuro, é um bebê que nasceu com um Apgar muito baixo, é um bebê que teve uma meningite neonatal, é um bebê que teve infecção por citomegalovírus, é uma criança que sofreu um DCE, uma criança que teve a questão do shaking baby, por exemplo, que é aquele de sacudir, né? E aí causa sangramentos. Então, assim, a gente tem isso, a gente tem uma avaliação clínica que sugira um quadro motor, um quadro do neurodesenvolvimento, e eventualmente tem uma imagem também que suporta essa ideia, aí a gente conclui o diagnóstico de paralisia cerebral. O que muda um pouquinho, às vezes, é como que essa criança chega, né, para a investigação. Então, assim, se é uma criança que já chega com atraso, a gente tenta ver se esse atraso é justificado por outra coisa ou é mais sugestivo de paralisia cerebral mesmo. Mas a criança que chega mais no que a gente gosta, né? Que ela chega, na verdade, porque ela tem um fator de risco que já é conhecido, né? Principalmente aí os bebezinhos. Ela chega porque ela tem um fator de risco. Não necessariamente já foi visto algum atraso. E aí a gente tem diversos testes que a gente pode usar, avaliações, na verdade, é bem teste, assim, avaliações que a gente pode usar justamente para a gente acessar movimentação, tônus, se tem alguma questão de movimento, de postura do bebê mesmo, de uma criança pequenininha ali, para a gente conseguir direcionar melhor o diagnóstico. Mas, em geral, vai ser de uma avaliação clínica complementada com o exame. Não tem um exame que vai chegar e falar assim, diagnóstico para paralisia cerebral, um exame de sangue, um exame de imagem, alguma coisa que vai ter esse diagnóstico no laudo, né? É uma avaliação clínica que correlaciona diversas informações para a gente chegar na conclusão. Entendi. E, doutor, esse diagnóstico, ele tem um tempo? Demora muito, 1 ano, 2 anos? Ou, assim, depende da família em realizar exames? Como que é? Também é variável a questão do tempo, né? O ideal é crianças com risco, né? Qualquer fator de risco, né? Apareceu até aqui nos comentários aqui da live, meu filho foi por hiperbilirrubinemia. É um fator de risco também. Então, assim, tem algum fator de risco que possa levar a um atraso de desenvolvimento. Então, eu já faço esse acompanhamento desse bebê muito cedo. Pode ser que eu vá demorar a perceber que existia algum comprometimento ali, né? Por exemplo, hoje existe a avaliação dos movimentos gerais, né? Que é uma avaliação ocular mesmo, né? A gente avalia, fica vendo ali o bebê por uns minutos, vê a movimentação dele, como que é a movimentação espontânea do bebê. E aí, a partir dessa movimentação, a gente consegue dizer se essa criança tem um risco de paralisia cerebral ou não. E logo nos primeiros meses. De 3 meses, a gente já consegue perceber se aquela movimentação está inadequada ou não, se existe um risco ou não. Mas se eventualmente não perdi esse tempo ali, chegou um pouquinho mais tarde, eu vou usando de outras estratégias de avaliação, né? O que vai determinar mesmo o tempo, não só, né, a experiência do profissional que está avaliando, porque às vezes, nunca vi uma pessoa com paralisia cerebral, nunca vi uma criança, nunca examinei uma criança com paralisia cerebral. E aí aquela criança tem eventualmente uma paralisia cerebral, por exemplo, que vai evoluir com o mínimo prejuízo motor, eu só vou perceber esse prejuízo quando ele estiver muito na cara, né? Tipo, começou a andar e aí anda puxando uma perninha. Aí que eu vou examinar e descobrir qual é o diagnóstico. Então, é muito variável qual vai ser esse momento, né? Esse momento vai depender de quando esse bebê chegou, essa criança, né, chegou para avaliação, de qual é o quadro clínico dele, né? Então, a gente vai demorar muito mais para fazer o diagnóstico de uma criança com paralisia cerebral, um comprometimento motor menor, do que de uma criança com comprometimento motor maior, né? Uma criança que vai evoluir, por exemplo, com GMFCS5, que em algum momento aí a gente pode conversar
sobre essas classificações do desenvolvimento motor, a gente vai fazer um diagnóstico com certeza mais cedo, né? Porque é uma criança que aí não vai adquirir nenhum controle cervical. O controle cervical adquire com 3 meses, né? Então, é um diagnóstico mais precoce Até mesmo do que da outra. porque, até mesmo porque a intervenção precoce é bom, né? Entendeu? Ideal. É o que a gente quer para todo mundo. A gente fica lá no CER fazendo grupo de estimulação dos bebezinhos, todos de risco, porque esse é o nosso objetivo. A gente quer intervir quanto mais rápido possível para aproveitar que o cérebro da criança é extremamente plástico, a gente consegue moldar, vamos dizer assim, e aí fazer justamente que outras áreas do cérebro que estão saudáveis assumam a função daquela parte que foi machucada. Então, quanto mais cedo, melhor. Eu preciso ter um déficit para estimular? Não. Basta eu ter o risco. Se eu pego uma criança alto risco para paralisia cerebral, eu tenho que estimular, independente se eu percebo alguma dificuldade ou não. Não interessa, será que a mãozinha é um pouquinho mais aberta, mais fechada, já daria com a mãozinha mais aberta? Não interessa. Tem um fator de risco, vamos estimular. Aí mais pra frente, tá ótimo, até evoluiu muito bem, a gente dá alta. Não tem problema nenhum da alta da terapia. É melhor do que, não sei, talvez, quem sabe, não, a gente tem que esperar, tem que ficar um pouquinho mais velho. Aí chega lá com 9 meses, não tem sustento cefálico, não senta, não rola, tá todo durinho lá, espástico. Não, agora a gente tem que começar a terapia, porque agora ele tem diagnóstico. Já perdeu. A gente perdeu, foi 9 meses que a gente podia ter trabalhado, né? Infelizmente, não é o que a gente consegue sempre, né? Mas é o nosso objetivo principal. E hoje, eu sei da dificuldade que é chegar no serviço de terapia, que é a dificuldade de chegar no serviço especializado, mas, teoricamente, hoje, todo o serviço público, né, vamos dizer aí, que é o que a maioria das pessoas vão ter acesso, o serviço público de saúde é direcionado para isso, para crianças de risco serem encaminhadas da maternidade para o serviço de reabilitação. A questão é que às vezes demora para chegar. Às vezes demora, Mas a ideia é essa. Legal. Aproveitando aqui para mandar um grande abraço para o pessoal que está na live, a Carla, a Paula, o Keslin, deixa eu ver quem mais, a Karina, a Antônia, a Fernanda. A Fernanda está mandando bastante coisa aqui, viu? Vamos ver tem várias pessoas participando. O pessoal está aproveitando e participando legal. Pessoal, aproveita para compartilhar a live, tá bom? E eu acho que o pessoal, doutora, tem que pegar um papel e uma caneta para anotar, porque na realidade isso está sendo uma aula, né, para a gente. Vamos lá. Intervenções terapêuticas também foi uma das perguntas que caiu lá na nossa audiência. Intervenções. Sim. Então, as intervenções terapêuticas, elas podem ser desde intervenções medicamentosas, não medicamentosas, dentro de um contexto de terapia ou algo, até intervenções cirúrgicas, né? A gente tem que entender que na paralisia cerebral, na verdade, qualquer condição, a gente trata um sintoma específico, uma condição específica. Por exemplo, você trata o diabetes, né? Então, você vai tratar uma medicação para reduzir a glicemia lá, ou evitar que a glicemia suba, de alguma forma, né? Na paralisia cerebral, não existe um remédio para a paralisia cerebral. Uma terapia universal para a paralisia cerebral. Então, a gente vai abordar sintomas específicos. Então, a gente vai ter terapias específicas para alteração de tônus, né? No caso da paralisia cerebral, por exemplo, a espasticidade. A gente vai ter tratamentos específicos para ganhos motores, né? Então, nas terapias, né? Terapias mais voltadas para ganhos motores, terapias mais voltadas para a terapia alimentar, para linguagem, para cognição, a longo prazo, né? Para prevenção de contraturas ou tratamento de contraturas, né? Que quando a gente já tem ali uma musculatura mais enrijecida, que já levou a alguma alteração não modificável. As palavras somem às vezes para mim, mas já tem uma alteração fixa de uma articulação e aí a gente precisa fazer algum tratamento específico para melhorar aquela alteração da articulação, né? Então, entre as cirurgias de tenotomia,
as isotomias para tônus, né? Então, assim, o que a gente tem de opções terapêuticas é um leque enorme. Mas essas opções terapêuticas vão ser sempre voltadas para algum objetivo específico. Então, se, por exemplo, eu tenho uma criança com uma espasticidade significativa e essa espasticidade está prejudicando no ganho motor dela, está prejudicando na funcionalidade, né? Eu entendo que melhorar essa espasticidade melhora a qualidade de vida, melhora a intervenção terapêutica e melhora a funcionalidade dessa criança, então eu trato a espasticidade. E aí, como consequência, eu tenho melhora de outros aspectos. E aí, tratar a espasticidade, eu posso usar de medicação, né? Toxina botulínica ali, ou outras intervenções. Para a questão de de saliva. Tem algumas crianças paralisia cerebral que têm dificuldade de deglutir a saliva, né? Às vezes fica com a boquinha mais aberta, então salivam bastante. Então a gente também tem algumas estratégias terapêuticas específicas para salivação, para dor. A gente pode ter estratégias específicas para tratamento de dor, para cognição, para linguagem, para tudo a gente vai ter uma estratégia específica. E aí é individualizado de acordo com cada caso, com cada criança e com o que é possível até na idade, no peso em que ela está, né? A gente, por exemplo, a toxina botulínica, que é a primeira escolha no tratamento de alterações de tônus, a gente vai usar em crianças que têm peso suficiente para a gente conseguir aplicar a toxina botulínica, né? Que às vezes o peso é tão pequenininho que a gente vai conseguir aplicar num grupo muscular muito pequeno, não vai ter tanto uma resposta importante, né? A gente tem a limitação de aplicação em maiores de 2 anos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas, em geral, é intervenção precoce, terapias voltadas para um objetivo específico ali, né? Seja a marcha, seja o uso funcional das mãos, seja aprender a amarrar o sapato. E, eventualmente, né? Alguma medicação ou alguma intervenção cirúrgica, por exemplo, se em algum momento isso for indicado. Entendi. Aproveitando que falou sobre a toxina botulínica, tem uma perguntinha aqui também. O que é bom para aliviar espasmos além do baclofeno e da toxina botulínica? Assim, o espasmo, na verdade, é uma contração involuntária do músculo, né? É meio que um choque, assim, né? Que vai acontecer. O espasmo na paralisia cerebral, ele muitas vezes vai acontecer por conta dessa espasticidade, né? O músculo é muito rígido ali, apesar de ser fraco, né? Ele é muito rígido, então ele fica numa contração ali mantida. E aí, às vezes, pequenos estímulos, susto, ou até um movimento que eu faço, um toque, eu posso desencadear um espasmo. Então, na verdade, a gente tenta tratar a espasticidade e aí ela reduz a ocorrência desses espasmos. E aí, a toxina botulínica é a primeira escolha, assim, né? É o que hoje tem mais evidência de melhoria do tratamento da espasticidade, mas existem outras opções terapêuticas, né? Por exemplo, o baclofeno, uma opção terapêutica. Existem outros medicamentos que são utilizados, né? Por exemplo, benzodiazepínico, né? Tipo diazepam, assim, também pode ser usado para melhora do tônus. A cirurgia, né, de risotomia também pode ser utilizada para melhora do tônus. Mas é isso. Precisa ser avaliado caso a caso, para ver o que vai ser mais interessante para aquela criança, né? Se eu tenho, por exemplo, uma criança que tem uma paralisia cerebral ali, com comprometimento maior do membro superior direito, por exemplo, e aí tem uma espasticidade grande, e aquilo atrapalha muito ela, por exemplo, a se alimentar sozinha, pentear o cabelo, amarrar o sapato, se vestir. E eu quero trabalhar ali, o membro superior direito. O resto eu acho que tá bem, não tá atrapalhando tanto, é mais espasticidade do membro superior direito. Então vale muito mais a pena trabalhar em alguma coisa local. O que é local? A toxina botulínica, né? Então eu faço a aplicação de toxina naquele membro. Para que eu vou dar baclofeno, que ele vai ter um efeito geral, né? Que é uma medicação oral, né? Existe baclofeno por outras formas também, mas assim, geral a gente vai usar ele oral, e aí ele vai ter um efeito mais global, né? Então eu teria um relaxamento completo, vamos dizer assim, né? De toda a musculatura, inclusive musculatura lisa também. Então, isso também tem que ser levado em conta. O que é o meu objetivo com o tratamento, né? Eu quero reduzir espasmo, por quê? E com quais objetivos secundários também, eventualmente eu possa ter.
né? Então, assim, para espasmo em geral, a gente vai tentar reduzir o tônus, né? Então, vai reduzir a espacidade e aí as melhores opções hoje são essas, né? Torção botulínica, baclofen, eventualmente diazepam ou intervenções cirúrgicas em casos pontuais. Eu não sei se vai entrar nesse assunto que a gente tá? Mas uma das perguntas aqui foi: existe algum método não farmacológico para o relaxamento muscular? Assim, eu não sei muito bem o que a pessoa quer dizer com método não farmacológico, sabe? Se é, por exemplo, massagem, ou se ela entende como não farmacológico acupuntura, meditação, Eu pensei nisso também. yoga, né? Não sei. Existe, assim, opções que reduzem o tônus, né? Falando de uma forma mais técnica, assim, né? Que reduzem a espasticidade, que relaxam o músculo. E que não são farmacológicos, né? Por exemplo, acupuntura, hidroterapia, tem um negócio chamado DBS que usa muito em Parkinson, mas assim, o que acontece? Essas opções existem até estudos, não são coisas assim, tiradas de trás da orelha, vamos fazer uma acupuntura aqui. Mas elas têm menos recomendação, né? Ou elas têm menos recomendação, porque os estudos que tem até hoje não mostraram um efeito tão importante, né? Então, assim, fiz acupuntura em 100 crianças e 2 melhoraram. Foi um efeito, um número importante de crianças que tiveram resposta, né? Então, ou eu tenho isso, né? Eu tenho estudo, mas eu não tenho uma resposta tão importante como outras opções que já existem. Ou eu tenho poucos estudos, e esses estudos ainda não são conclusivos, né? Mas, assim, é possível fazer uso. Mas a gente sempre tem que pensar que a primeira escolha vai ser aquilo que tem mais evidência, aquilo que tem mais resposta e aquilo que a gente tem mais chance de acertar. Não tá funcionando, a gente pode usar os outros. Ou, não, eu já tô usando esse, mas eu queria saber se eu posso usar algo a mais. Eventualmente pode. Mas a gente não pode achar que utilizando dessas estratégias que têm menos estudo, menos evidência, menos resposta terapêutica, vamos dizer assim, de que só com isso, então eu vou esperar a mesma resposta que eu esperaria se tivesse usando um tratamento mais adequado, vamos dizer assim, né? É igual, deixa eu pensar um exemplo que seja mais palpável. Por exemplo, eu tenho diabetes, vou tratar meu diabetes. Aí o médico prescreveu metformina para eu tomar. Aí, ao invés de tomar metformina, eu resolvi tomar um suco de caju, que minha avó falou que o suco de caju melhora a diabetes, e fazer a dieta. Aí, suponhamos que suco de caju, tem alguns estudos ali que falam que melhora a glicemia mesmo. Aí, eu tô tomando o suco de caju, fazendo a minha dieta, diminuiu um pouquinho a minha glicemia, diminuiu. Mas não o quanto teria de melhora se eu tivesse tomado metformina também. Então, eu posso tomar metformina ou suco de caju. Gente, suco de caju não tem evidência nenhuma, eu tô inventando, tirei aqui da minha cabeça, pelo amor de Deus. Eu vou tomar metformina, suco de caju e fazer a minha dieta. Eu vou ter uma resposta muito melhor, né? Então, algumas coisas eu posso usar em conjunto, né? Então, eu posso, por exemplo, a criança pode fazer hidroterapia, que vai ajudar no relaxamento, e ela pode fazer aplicação de toxina botulínica. Uma coisa não contraindica a outra de forma alguma, né? É lógico que aquilo que, assim, não é para fazer de jeito nenhum, aí também a gente vai falar, olha, isso não tem evidência, isso, na verdade, é contraindicado. Então, nesse caso, não. Mas eu queria tentar, sei lá, usar a folha de não sei o quê, o chá para relaxar o músculo. Nem sei que folha que é isso, que chá que é esse. Aí não. Mas existem sim outras possibilidades, existem possibilidades não farmacológicas e que podem ser avaliadas individualmente, que algumas crianças vão responder, e se no caso a criança responder e é algo factível, possível, não vejo implicação, assim, contraindicação para tentar, né? Mas sempre é bom seguir a orientação médica mesmo, né, doutor? Sempre é o melhor. A gente, quando a gente está aguardando, quando a gente está aguardando a consulta, quando a gente está aguardando a consulta médica, normalmente as mães, os pais ficam todos conversando, né? Aí o pessoal costuma sempre falar, não, dá tal chá para a criança que ela vai melhorar, dá isso, dá aquilo. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque aí a gente começa a fazer coisas que também a medicina desconhece, e a gente acaba colocando a criança em risco também, né?
Eu acho assim, conversar com a pessoa que está acompanhando essa criança, né? Então, assim, eu li que tal remédio é legal. Então tá bom. Então, eu vou perguntar para o profissional que segue meu filho Uhum. se para ele é interessante. Porque, às vezes, ele é um remédio bom, mas para outras crianças, para um outro grupo, para o seu não dá certo. Ou então, não, realmente, para o seu pode ser interessante, mas a gente vai tentar daqui a pouco. Ou então, não, vamos tentar agora, né? Eu acho que assim, é uma decisão compartilhada. Não precisa ser uma coisa que vem de cima, o médico impõe e você tem que obedecer. Né? Existe a possibilidade de uma decisão compartilhada. Acho que isso é o mais importante, assim, no tratamento de qualquer criança, né? Que a gente compartilhar com os pais qual é a preocupação deles e a gente tentar acessar a preocupação deles e ali fazer um tratamento personalizado mesmo, né? De acordo com o que Uhum. aquela criança precisa e do que aquela família espera. Não adianta eu achar, na minha cabeça, que a espacidade da mão é o que está atrapalhando a vida da criança, se aquilo não traz dificuldade nenhuma para a criança em casa. Para ela tá ótimo, para a família tá ótimo. Então, para que eu vou fazer? Não, vamos aplicar. Tô sem botânica nesse dedo porque esse dedão tá ruim. Mas para a criança não faz diferença nenhuma. Na verdade, o que a criança quer é, sei lá, jogar bola. E eu devia estar, na verdade, tentando pensar em estratégias para inserir aquela criança no contexto de jogar bola. Né? Então, assim, converse. Uhum. Não tenha medo de conversar. E se não gostou da resposta, procura outra pessoa. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. A galera que está aí mandando várias perguntas. Eu, assim, Eu na verdade, eu estou um pouco me incomodado de perdi já não nas responder, perguntas. né? Eu estou um pouco incomodado de não conseguir responder esse tipo de pergunta, né? Mas a gente vai tentar responder algumas. O que eu queria falar para o pessoal é o pessoal que está no nosso grupo do WhatsApp. Não saia do grupo, pessoal. Continue lá no grupo. A gente vai estar encaminhando várias coisas para vocês, materiais, folders, orientações. Então é só ficar lá no grupo. Fica tranquilo que o grupo está silencioso. Então só quem manda é o pessoal, os administradores. Então fica tranquilo, porque o pessoal acha que vai ficar mandando, o pessoal vai ficar mandando um monte de coisa. Fica tranquilo, não vai, tá? Então a gente só vai mandar algumas orientações para vocês, materiais, folders. Tá? Então não saia do grupo, permaneça lá, tá bom? Vamos lá para a próxima perguntinha. É possível pensar em prognóstico com que idade? Com qual idade? Eu acho que também é uma pergunta aberta, assim, e que também é variável. Acho que vai muito naquela questão do andar lá, né? Então, assim, dependendo de como essa criança se apresenta, em qual idade ela está, a gente consegue falar de prognósticos mais específicos, né? Então, assim, se eu tenho uma criança já com comprometimento importante no primeiro ano de vida, então eu já sei que o prognóstico vai ser mais limitado e aí eu comunico para essa família, né? Então, isso é variável, né? A gente vai ter marcos ali, por exemplo, como o do andar, que eu falei anteriormente, né? Dos 2 anos, que se com 2 anos senta, ela vai andar. Se não adquirir o marco até por volta dos 6 anos, provavelmente ela não vai adquirir depois, né? Mas, em geral, é algo que precisa ser avaliado individualmente, né? Principalmente quanto a habilidades fora do motor também, né? Porque, às vezes, a dúvida vai falar ou vai aprender a ler e escrever, ou vai, sei lá, ser independente, vai sair da fralda, né? Então, são outras habilidades que fogem um pouquinho o motor exclusivamente, né? E que a gente vai precisar de também ver com o tempo como que essa criança vai evoluir. Né? Então, assim, pode ter criança que com 6 meses no consultório, eu falo, olha, é um caso grave, é uma paralisia cerebral, né, que tem um comprometimento motor significativo, e a gente sabe que crianças com comprometimento motor significativo vão ter maior comprometimento cognitivo, maior comprometimento de linguagem, de alimentação e de funcionalidades, né, outras habilidades funcionais. Eu posso falar com essa família, né, que Uhum. provavelmente é uma criança que tem um prognóstico mais limitado, né? Vai depender de cadeira de roda, vai depender de auxílio, provavelmente não vai sair da fralda, né? Talvez não adquira a fala, mas certeza Não dá é só a programa. partir do acompanhamento mesmo e a gente vendo como que essa criança vai evoluir. Mas a gente consegue direcionar. Não existe aquela coisa assim, tipo, não dá pra saber, tem que esperar.
Não. Dá pra gente direcionar, dá pra gente dar um spoiler, vamos dizer assim, de como que vai ser, né? A gente não vai falar nunca coisas muito específicas, porque aí não tem como mesmo. Mas direcionar, de dizer, olha, é um comprometimento mais significativo ou não, é um quadro com menor déficit, né? Isso daí a gente consegue, né? E vai precisar de mais apoio. Olha, provavelmente é uma criança que vai depender de um adulto, inclusive na idade adulta, né? A gente consegue, isso consegue. Né? E aí depende do quadro em que a criança chegou pra gente naquele momento, né? Eu tenho paciente que com 9 meses eu falei que era um quadro com uma limitação muito grande e que provavelmente é uma criança que vai evoluir com um prognóstico muito limitado. Mas porque eu já vi a ressonância dela, eu já examinei ela várias vezes, eu já vi ela evoluindo desde a primeira vez que ela veio comigo, né? E aí a mãe chegou e perguntou, doutor, eu quero saber se ela é uma criança que vai depender de mim pro resto da vida. Eu falei, muito provavelmente. E assim, é bom de falar isso? Não. A gente fica feliz? Não, não fica. Na família não fica, não é uma coisa confortável, né? É algo que a gente precisa ter uma relação mais de paciente já bem construída. Então não vai ser uma coisa que vai ser falada na primeira consulta, no primeiro atendimento, em 15 minutos de atendimento, né? Então a gente precisa ter uma relação ali já desenvolvida. A gente precisa ter certeza do que a gente está falando. E aí a gente precisa ter tato também na hora de falar. Eu não vou chegar e falar, não vai andar não. Fica tranquilo aí, ó, não vai andar não, mas não tem problema não, tá? A gente vai ter cadeira de roda, vida que segue, e pronto, acabou. Não, né? A gente não sabe o que passa na cabeça daquela família, a gente não sabe quais expectativas foram criadas, né? Às vezes foi uma gestação super planejada, inseminação artificial, 300 vezes já tentam engravidar e não conseguiu. Então tem toda uma expectativa em cima daquela criança e aí você simplesmente acaba com toda aquela expectativa em 5 segundos. Então existe um tato. Mas é possível e é muito mais fácil de dizer, vamos dizer assim, nos extremos, né? Ou aquela criança que vai ter um comprometimento mínimo, ou naquela criança que vai ter um comprometimento muito significativo. Aí é mais fácil de dizer, vamos dizer assim, a gente consegue falar um prognóstico de uma forma mais acertada. Quando tá ali no meio, aí já é mais difícil, porque ali o que anda com nadador pro que anda com muleta é muito perto. Então é mais complexo. Legal. Tem uma outra perguntinha aqui. Como saber qual o tipo de paralisia e quantas são? Como saber? Assim, vamos pensar ali, saber que tipo de paralisia quanto à apresentação clínica. Daí a gente tem espástica, atáxica e discinética. Aí tem algum autor que fala de mista, né? Que quando tem um pouquinho, uma coisa de um com um pouquinho do outro, mas outras pessoas falam, não, usa o que é predominante, né? A mais comum é a espástica, assim, dá de goleada nas outras, a espástica é a mais comum, é a que a maioria das pessoas conhecem como paralisia cerebral. Na verdade, até as outras, às vezes, não é paralisia cerebral não, porque ela não é igual o fulaninho, né? Porque o fulaninho é espástico e aquela criança não é. Daí depois vem a cinética e a atáxica. E a gente classifica pela apresentação clínica mesmo. Então, a espástica, a principal característica é a elasticidade, que é o aumento do tônus, hiperreflexia, uma fraqueza muscular. A discinética são os movimentos involuntários, que aí pode ser uma distonia, pode ser uma coreia ali. Mais comum geralmente é a distonia, que é mais comum, inclusive nos casos de impregnação por bilirrubina, né? O Kernicterus, hiperbilirrubinemia neonatal. E a ataxia, que é um quadro ali predominantemente do equilíbrio. Né? Então, geralmente é acometimento de fossa posterior, de outras estruturas relacionadas ao equilíbrio. E aí é uma criança com a coordenação motora mais prejudicada, com o equilíbrio mais prejudicado, e que não vai ter a rigidez, na maioria das vezes, da espástica. Não sei que seja combinado ali, característica das duas, né? Mas às vezes ela não tem uma alteração de tônus, mas ela tem um comprometimento muito grande do equilíbrio. E aí, às vezes, tem um comprometimento, inclusive, importante da marcha, né? Do andar, por conta dessa dificuldade de equilíbrio. E é até, às vezes, mais difícil o prognóstico do que na espástica, da gente falar, assim, né? Numa criança pequena.
Porque na espástica é mais comum, é mais estudada, a gente tem mais facilidade Uhum. de falar. Nas outras paralisias cerebrais, né, de cinética e espástica e atáxica, aí já é outra história, é bem mais difícil. Entendi. Doutora, eu segurei no comentário aqui da Li. Meu filho tomou um antibiótico e teve um comprometimento neurológico muito grande. Enfim, gostaria de saber se é possível ele ter uma melhora. Exemplo, andar, falar. Eu nunca ouvi falar de antibiótico causar Ixi, isso aí. olha, tô pensando aqui, né? Eu não sei por que ele usou antibiótico, que antibiótico que foi, que comprometimento que ficou. Mas assim, penso, se eventualmente usou antibiótico para tratar, sei lá, uma meningite, na verdade pode ser da Pode meningite ser que causou uma lesão, e aí a lesão levou a um comprometimento motor e uma paralisia cerebral. Agora, a prognóstico, você vai andar, você vai falar, muito individual, precisa ser avaliado em consulta, para entender melhor até essa história direitinho aí, como que se desenrolou todo esse quadro. Uhum. E até para ver em que idade que isso aconteceu, né? Quanto tempo tem, porque isso também interfere. Ah, foi ontem, estava internado ontem. Então ainda está muito fresquinho, vamos dizer assim, para a gente conseguir falar que comprometimento que ele vai ter. Ah, não, já é uma coisa que já aconteceu há alguns anos, né? Já é um quadro mais crônico, estabilizado. Então a gente também consegue dizer com um pouco mais de certeza. Mas tem que ser avaliado individualmente, É, consulta médica, conversa com o profissional que está acompanhando ele. mas ela colocou que foi o Ceftriaxona. É o Vocefin, né? Ceftriaxona. Acho que é o Vocefin. Mas Não enfim, sei. tem uma outra perguntinha aqui, que é deixa eu ver aqui, doutora. Eu tenho uma segurada aqui, mas eu perdi ela. Há evidência do uso de canabidiol para diminuir a capacidade? Relaxar, A espasticidade. ela colocou capacidade, mas deve ser espacidade. Deve ser espasticidade. O corretor acaba atrapalhando. Ainda não. Relaxar, ó, possivelmente espasticidade Deve ser. mesmo, mas ela colocou relaxar. Meu filho, além de espasticidade, usa o ranger dos dentes como forma de se comunicar. Tá. Não, ainda não tem evidência de uso de canabidiol na paralisia cerebral. Tá? Tem vários estudos, canabidiol hoje é super estudado, já tem evidências para algumas coisas. Para paralisia cerebral ainda não tem. O ranger de dente pode, inclusive, acontecer pela espasticidade dos músculos da mordida, né? Uhum. Principalmente masseter aqui, que faz esse movimento de fechar a boca. E aí, às vezes, por espasticidade desses músculos, ele arranja o dente. Mas do canabidiol ainda não. Quem sabe no futuro. Legal. Vamos para outra perguntinha. Teve alguma coisa também lá que o pessoal mandou sobre células tronco. Células tronco. Também é outra coisa, assim, que tipo, tá em voga, assim, vamos dizer. E assim, células tronco, tem muito estudo sobre células tronco. E tem estudo clínico já, assim, em andamento, né? Porque os estudos, em geral, eles vão seguir uma ordemzinha, assim, né? Então, primeiro testa in vitro, depois em animais, depois testar em gente, depois testar na população, né? Tem todo um protocolo que precisa ser seguido. E já tem estudo clínico com células-tronco. E a ideia das células-tronco é bem diferente de tudo que a gente faz hoje, né? A ideia das células-tronco seria, tipo, curar a paralisia cerebral, né? Eu coloco uma célula com potencial regenerativo, né? De ocupar o lugar daquela célula, daquele neurônio que morreu, que foi machucado ali pela lesão X. E aí virar um neurônio novo, um neurônio funcional e assumir a função que ele deveria assumir, né? Então, seria um outro... uma virada de chave ali no tratamento da paralisia cerebral, né? O tratamento com células-tronco. Existe muito estudo. Tem estudos que mostram que teria um resultado interessante. Mas, assim, ainda é algo que não é possível expandir para a população, para sair aplicando todo mundo. Não tem E no ainda SUS? é algo... não tem no SUS, não tem nem sei tem particular. Eu acho que, por enquanto, é só em estudo mesmo, assim. Você consegue fazer em estudo clínico, né? Você entra para o estudo clínico e serve lá para a experiência, vamos dizer assim. Mas tem bastante evidência de que pode ser interessante e que pode funcionar
Mas, ao mesmo tempo, tem alguns efeitos adversos, psicoterais, como todos os tratamentos, que precisam ser melhores avaliados. Então, tem muito potencial? Tem muito potencial. Pode ser algo que vai mudar aí o tratamento da paralisia cerebral e se eventualmente puder ser algo que seja feito em larga escala, né, vamos dizer, vai, né, fazer em larga escala e ser efetivo, né, com certeza vai mudar o rumo do que a gente tem na paralisia cerebral hoje, né? É outra. A gente pensa em outra evolução, outro acompanhamento. Mas hoje em dia ainda é muito limitado, até pela complexidade que envolve no tratamento, né? Sei lá, eu consigo criar na plaquinha lá 4 células em um ano. Aí eu consigo usar em uma pessoa. Né? Então, isso tudo acaba fazendo com que seja um tratamento caro, um estudo caro, um estudo demorado, um estudo que envolve muitos aspectos que precisam ser avaliados para depois isso chegar para a população. Nesse sentido, a ciência é maravilhosa, mas a gente tem que esperar, às vezes ela é lenta. Não tem jeito. Conseguimos falar alguma coisa, doutora, sobre direitos da criança com deficiência? Também foi uma das perguntas que o pessoal mandou lá. Eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso, né, ao que são direitos das crianças, né? Assim, para começar, toda criança tem direitos que são direitos da criança, né? Por exemplo, tem direito à escola, tem direito ao atendimento médico, tem direito a uma moradia, tem direito a ser tratada com educação, com amor, né? Toda criança tem. E aí, a criança com paralisia cerebral, ela entra na lei como uma criança com deficiência, né? Então, o que é oferecido para pessoas com deficiência também está disponível para crianças com paralisia cerebral. Então, por exemplo, gratuidade de transporte público, a vaga para deficiente, atendimento preferencial, são todos direitos que a pessoa com deficiência tem e que, consequentemente, a pessoa com paralisia cerebral tem, né? Aí, assim, como ela vai acessar isso, é que às vezes envolve uma burocracia mais chata, assim, né? De, tipo, preciso do laudo, preciso levar no órgão, sei lá, preciso levar no Detran para solicitar a isenção do rodízio, preciso levar no SP-Trans para pedir o bilhete único, né? E aí eu preciso do laudo, preciso do CID, preciso dessas coisas todas. Mas, em geral, são os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência. Então, tem direito à inclusão, tem direito ao atendimento preferencial, tem direito ela com o BPC-LOAS, tem direito ao BPC-LOAS. O BPC-LOAS não é só pelo CID. É importante lembrar, porque às vezes fala, meu filho de cerebral tem autismo, tem direito ao BPC-LOAS. O BPC-LOAS envolve outras questões. Além do laudo, essa criança vai passar por uma perícia, e além da perícia, eles vão avaliar a condição financeira da família. Então, isso também interfere na aquisição do benefício. Então, tem direito? Tem, mas não quer dizer que, pelo fato dele ser deficiente, vai adquirir, né? Tem outros aspectos que são avaliados também, no caso do LOAS. Mas, em geral, são os mesmos direitos. É porque a gente falha um pouquinho em garantir esses direitos. A gente pode pensar numa live falando sobre isso mais pra frente. Sim, talvez. Eu acho que é uma dúvida bem comum, assim. Você acredita que o tempo já passou? Acredito. E a gente já tá chegando ao final. Demais. Não, mas é muito rápido. É muito rápido. A gente começa a falar e a gente vai indo, vai surgindo perguntas e a gente vai... doutora, quer falar alguma coisa pro pessoal? Que a gente já tá na reta final. Uma palavra aí para os pais, né, para essa galera, para os profissionais, que eu sei que tem bastante profissionais de saúde aqui na live. Uma palavra para eles. Assim, não, o que eu acho que é importante é, assim, vocês entenderem que a gente vem aqui, a gente fala, né, a gente tira dúvidas, vocês mandam várias perguntas, né, tem várias perguntas que são perguntas interessantes e que eventualmente até caberiam aqui, mas a gente tem um tempo limitado. Mas aqui é um objetivo informativo, né?
Então, a gente quer passar conhecimento, a gente quer passar informação, a gente quer que vocês saiam daqui um pouquinho mais capacitados em relação ao assunto de paralisia cerebral do que quando entraram. Mas é importante vocês procurarem um atendimento especializado, né? E aí, assim, e de confiança de vocês, né? Então, na cidade, procurar, conversar, né? A maioria das crianças aí provavelmente faz acompanhamento em algum serviço de reabilitação, né? Então, eu tô em dúvida. Pergunta para o profissional que faz acompanhamento do seu filho. Pede indicação. Não gostei desse neuro, pedi indicação de outro. Passa com profissionais que conhecem a paralisia cerebral e que vão poder responder as perguntas de vocês. Porque, assim, tem muitas perguntas que vocês mandam que são muito específicas. E assim, não tem como falar numa live, não tem como falar numa mensagem no Instagram, numa mensagem no WhatsApp. Então, assim, eu entendo o desespero que é. Eu sei como é difícil chegar num profissional de saúde. Hoje eu vejo como demora para chegar para mim e eu fico extremamente angustiada. Mas é um direito de vocês, assim, ter essa informação de uma forma correta, de uma forma adequada, né? Não tirar de trás da orelha de uma pessoa que nem nunca viu a criança de vocês. Então, então, por favor, tem uma dúvida específica, procura um atendimento. Não fiquei satisfeita, procure em outro lugar, tira dúvida, né? Se quiser me procurar, eventualmente, no particular ali, para tirar alguma dúvida mais específica, que eventualmente seja possível responder, eu não tenho problema nenhum, eu respondo, eu perco horas do meu dia respondendo essas coisas. Mas entendam que o filho de vocês é o que vocês têm de mais especial e mais importante na vida. Então, não tem como vocês reduzirem toda a dúvida de vocês a uma pergunta de 2 linhas e achar que isso vai ser o suficiente. Então, assim, se puderem, corram atrás, que com certeza isso vai ajudar, né, de alguma forma a criança de vocês. E vai ser sempre um prazer vir aqui, vai ser sempre um prazer dividir um pouquinho do que eu sei, do que eu conheço. A gente pode falar de inúmeras coisas de paralisia cerebral, desde diagnóstico, de prognóstico, de opções terapêuticas, do que tem de novo, o que tem de velho. Doutora, já deixa seu Instagram também, né? Seu perfil. @Maria repete o A, né? G Duarte. É facinho de achar. Legal. E o que eu queria falar para o pessoal é que o guia tem muita novidade para vocês chegando, tá? Então a gente está numa parceria com a doutora Maria Augusta, então tem muita coisa boa no guia. E eu quero que vocês continuem no canal, continuem curtindo, compartilhando, porque assim, o canal só vai crescer se você estiver junto com a gente, né? Então, se a galera estiver unida e compartilhando e curtindo, motiva a gente, né, doutora? E a gente consegue mandar muito mais conteúdo para vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Tá? Foi sensacional. Eu sabia que ia ser. Tanto que eu fiquei extremamente nervoso quando falou que ia fazer uma live com a doutora. Eu fiquei muito feliz e empolgado, na verdade. E assim, obrigado mesmo, tá? E obrigado da nossa audiência ter participado. A gente não conseguiu responder todas as perguntas, que passa muito rápido. E aí tinha a pergunta que o pessoal fez pelo formulário. Enfim, então a gente não conseguiu. Muita pergunta, né? Não fiquem tristes, tá? Podem mandar as perguntas lá no guia, que a gente vai respondendo, tá? Na medida do possível, se a gente conseguir responder, né, doutora? Às vezes a gente não consegue responder rápido, mas a gente acaba respondendo sim. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez, doutora. E um abração aí, pessoal. E a live vai ficar salva, tá? Daqui a pouquinho ela já está disponível no canal, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.